Então, bom dia, Priscila. Nossa aula síncrona número 5 do curso de Administração, Organização e Economia. Hoje é dia 2 de agosto. Tá? Seja bem-vinda, Priscila. Precisando, é só escrever no chat aí. Ok? E aí é o seguinte, o tema da nossa aula de hoje é análise de investimentos. Análise de investimentos diz respeito a algumas formas de medir a saúde ou o poder econômico que uma atividade tem, tá? Então, antes da gente chegar propriamente nas formas ou nas modalidades de cálculo disso, eu vou passar por um longo caminho, vamos dizer assim, onde eu vou tratar do assunto plano de negócio. Então, eu vou falar de vários aspectos relacionados ao plano de negócio e, em última análise, em última instância, o que a gente precisa saber é qual é o poder que o nosso negócio tem de gerar capital. Tá claro? Então, você teria aí o seguinte: como é que eu iria comparar uma atividade, por exemplo, um laticínio com curtume? Ou como é que eu iria comparar a atividade econômica de teatro com a do papel e celulose, né? Ou uma atividade de esporte com um supermercado? Se são coisas extremamente diferentes. Como é que você acha, Priscila? Eu acho que deve ter algum parâmetro, né, adotado para poder observar essas questões em diferentes empresas, né, localidades. Então, o que você acha que elas têm em comum? Independentemente da natureza do negócio, o que todos eles têm em comum? Qual que é o propósito de todos eles? Ganhar dinheiro no final? Isso. Um dos, talvez, o que é mais olhado, o propósito é gerar receita, gerar dinheiro, gerar capital, gerar lucro, né? Isso. Mas a gente precisa mudar um pouquinho a mentalidade e pensar assim: o propósito de cada modelo, de cada negócio, é entregar valor ao seu cliente. Entregar valor ao seu cliente significa que você faz alguma coisa que resolve um problema. Tá? Porque se você montar uma atividade econômica, seja ela qual for, e essa atividade não conseguir resolver o problema do seu cliente, você vai ficar sem cliente. Tá? Então, é o primeiro passo. Agora, à medida em que você consegue propor uma atividade econômica, seja de qualquer natureza, e esta atividade consegue entender qual é o problema que o seu cliente tem, e você resolve esse problema, a tendência do seu negócio é crescer. A tendência do seu negócio é ficar mais saudável do ponto de vista econômico, porque você começará a ser reconhecida como alguém que consegue entregar ou resolver um problema que existe dentro daquele segmento. Tá certo? Certo. E aí a questão é, tudo bem, entendi isso está no ponto de vista qualitativo, só que se todo negócio se propõe a produzir dinheiro, a gente pode comparar os negócios avaliando quanto de dinheiro ele produz, mas não a quantidade absoluta, porque você tem empresas grandes, empresas médias e pequenas, mas uma capacidade relativa, né, que cada uma dessas atividades tem de gerar capital. Então, isso a gente precisa entender, porque nós iremos existir e operar dentro de um mercado financeiro, dentro de uma
de uma economia que, para usar o dinheiro, o banco emprestar dinheiro, para você emprestar dinheiro ou tomar dinheiro emprestado, sempre você vai estar pagando ou recebendo uns juros, né? Uma taxa de Sim. juros. E aí você precisa saber se o seu negócio, se a sua atividade tem capacidade de enfrentar essa taxa, né? De ser competitivo dentro deste cenário, tá? Então, vamos começar falando do plano de negócio. O slide que eu estou apresentando aqui, ele é uma sequência, ele foi um curso que eu montei sobre plano de negócio que eu dei na Semeale, e que eu tenho alguns slides aqui interessantes sobre esse tema. Então, nós vamos varrer aqui esse conteúdo, tá? Então, nossas metas aqui, nossa missão, objetivo, né, é o quê? Explicar os benefícios de se fazer um plano de negócio, demonstrar a lógica do plano de negócio e evidenciar a sensibilidade econômica desses negócios. Como? Avaliando o seu poder, né, seus indicadores de viabilidade econômica, tá? E sinalizando, então, para o empreendedor aí os limites e as oportunidades de como que a gente vai poder tomar decisão aqui. Beleza? Então, o plano de negócio, ele é um instrumento, né, de que dispõe os empreendedores, os empresários, as instituições para planejar e prever o sucesso e o risco, e os riscos, né? Então, você poderia encarar um plano de negócio como se fosse um TCC. Tá? Você não tem que fazer o TCC no final do curso. Quando você vai estruturar qualquer que seja o negócio, você precisa escrevê-lo, né? Fazer o projeto. Mas o projeto de um negócio não é única e exclusivamente a parte técnica do negócio, mas envolve a dimensão administrativa, a dimensão do negócio em si. Você consegue fazer a distinção entre um projeto técnico e um projeto técnico e econômico? Não. O projeto técnico, ele diz respeito apenas às máquinas e equipamentos que você vai usar dentro da tua fábrica. Então, você vai projetar, eu preciso de um tanque inox para receber matéria-prima, eu preciso de um pasteurizador, eu preciso de um refrigerador, eu preciso de uma embaladora da, do produto, e você vai estruturar o projeto da indústria, né? Quando a gente fala do projeto técnico e econômico, você vai envolver nesse projeto todos os componentes de custo que esta empresa terá, quanto que ela custa para funcionar, quanto que é o custo administrativo e das outras coisas todas, para ver o resultado econômico que ele tem, né? Que esse projeto tem. Ok? Ok. Agora, você tem uma outra coisa, um outro tipo de projeto, que é o projeto do negócio, que vai além do econômico. O projeto do negócio, ele está preocupado em entender o público, as necessidades, que tipo de problemas você se propõe a resolver, né? Então, você vai estudar os mercados, os melhores locais para você instalar a sua empresa. Então, você vai estar olhando toda uma dimensão estratégica da necessidade e da possibilidade de existência do seu negócio. Depois disso, você vai estruturar o seu processo produtivo, que é o projeto técnico, mas vai associar um projeto econômico. Então, quando a gente fala de um plano de negócio, a gente está falando de uma dimensão muito maior, muito mais ampla, né? Então, trata-se de um conjunto de informações elaboradas para organizar, né, em que são vislumbrados os aspectos
conhecimento de planejamento que cada profissional, cada empreendedor tem. Então, é um estudo completo do empreendimento que você deseja implantar, né? E o planejamento das ações que são estratégias, das ações estratégicas para fazer dele um negócio bem-sucedido. Então, se você for empreender e você entrar nesta empreitada sem planejamento, as possibilidades de risco são grandes, porque à medida em que as dificuldades vão aparecendo, você se torna uma pessoa mais reativa do que proativa perante essas dificuldades. Então, o planejamento torna o empreendedor alguém com uma capacidade de prever as suas ações diante das dificuldades. Então, você passa a ser uma pessoa mais proativa, ter uma reação calculada e planejada e não uma reação instintiva. Né? E toda reação instintiva no mundo dos negócios, do ponto de vista de probabilidade, a chance de insucesso é maior. Você concorda com isso? Sim, concordo. Você já teve alguma experiência nesse sentido? Não, ainda não tive, mas futuramente eu penso, né, em abrir um negócio para minha mãe, na área de alimentos, né? Aí eu estava pensando agora que a gente tem que planejar realmente, porque senão pode acontecer alguma coisa na frente, igual nós não temos experiências, né? E pode acabar com tudo, um sonho que... Então, antes de você colocar o dinheiro, transformar o capital em máquinas, equipamentos, em empregos, né? Você precisa simular isso tudo em planilha, porque você só vai correr o risco se a chance de sucesso for grande. Senão você pode se comprometer seriamente, né? Imagina, nós estamos começando um novo ano agrícola, 2021-22. Aí, quando você vai fazer a compra dos insumos para plantar, você vai ter que escolher semente, adubos defensivos, a data que você vai plantar, e isso tudo vai envolver uma grande quantidade de dinheiro. Uma vez definido, não dá mais para mudar. Né? Uma vez que você comprou aqueles insumos, é com eles que você vai atravessar o processo. Então, é necessário um período de planejamento detalhado para que você consiga empreender. E para isso a gente vai ter que ter o quê? Uma antena tentando prever as situações de mercado futuro, para saber até que ponto eu posso assumir custos, né? Por quanto eu posso produzir? Será que o custo que eu vou ter eu consigo cobrir lá na hora de vender? A gente tem que pensar nisso aí, tá? Então, Ok. o plano de negócio mostra em detalhe quem são as pessoas que estão propondo o negócio, que são os empreendedores, né? Qual é o produto, quem são os clientes, né? Qual o processo tecnológico e o processo de produção e vendas, né? A estrutura do gerenciamento. Então, o plano de negócio, ele é como se fosse... Você já viu alguém fazendo imposto de renda? Já. Já? Você viu que tem uma tela e é muito detalhado, vem pedindo várias coisas, né? O plano de negócio, ele pede várias informações sobre o negócio. Então, enquanto você não souber responder ou não tiver essas respostas na ponta da língua sobre o negócio que você pretende montar, significa que você ainda precisa se dedicar a construir o seu plano de negócio. Tá? Você sabe pouco ainda sobre o negócio que você pretende implantar. Então, para que serve um plano de negócio? Para diminuir riscos. Para isso. Ah, mas eu não quero fazer plano de negócio. Tudo bem. O pescoço é seu. Né? Tem gente que vai viver de vender o quê? A sua capacidade de avaliar riscos
e transformar isso em projeto e entregar para empresários. O que muitos técnicos, muitos engenheiros de alimento, né? No meu caso, eu sou zootecnista, eu trabalho muito com isso. Eu monto projetos de sistemas de produção dentro da área de pecuária de corte, dentro da área de pecuária de leite, né? Com ovinos, para muita gente, né? Trabalho com avaliação de projetos em agricultura, a gente está começando safra agrícola, e o que, que a gente faz do ponto de vista técnico? É traduzir para o papel todo o processo produtivo, mas, além disso, a gente precisa expandir a nossa análise para a viabilidade do negócio, que é o tema da aula de hoje. Tá? E você só vai ter um cliente disposto a te pagar um bom salário se você conseguir entregar para ele a resposta precisa daquilo que ele precisa. Então, esta aula, talvez de todo o semestre, você é uma felizarda, viu, Priscila, que está aqui comigo, né, no momento síncrono, que talvez faça toda a diferença na sua forma de perceber a sua forma de atuação profissional. Tá? Então, Verdade, eu já estou, com essas falas que você está falando, já estou pensando aqui no futuro, como é que pode ser, como é que vai ser, né? exatamente. Da gente desde agora. Então, olha só, a gente fica muito tempo durante o curso discutindo a técnica, discutindo o lado científico do processo. E a gente usa pouco tempo do nosso processo formativo para discutir o lado do negócio, o lado econômico, de como viabilizar aquilo. Então, hoje a gente tem no mercado, concorrendo conosco, engenheiros de produção, economistas, administradores, todo esse pessoal tem capacidade de formação, know-how, para traduzir os negócios em planos de negócio. E os engenheiros de alimento também têm que ter. Então, a gente precisa dedicar um pouco mais de tempo, né? E a gente só vai fazer isso quando a gente começar a se envolver com profissionais que lidam com essas questões, né, na universidade, para a gente traduzir, então, a nossa área científica numa área de negócios, tá? Então, ela também é uma linguagem de comunicação entre o empreendedor com ele mesmo. Então, o plano de negócio é uma forma de você se autoanalisar e analisar o negócio que você está pensando. Eu montei uma vez um sistema de produção de ovinos, ele funcionou de 2007 a 2016. Para montar esse projeto, eu fiquei 4 anos estruturando o plano de negócio, juntando aquilo que era necessário para startar o processo. Então, há negócios que demoram mais, há negócios que demoram menos. E aí, 2 coisas que a gente precisa aprender, Priscila, e o pessoal que vai ouvir depois na videoaula gravada. A gente precisa aprender nesse curso quando entrar numa atividade e quando sair dela. Você tem que sair antes do prejuízo. E tem que entrar no momento favorável. Esse negócio de, eu vou fechar o meu negócio, fechar a empresa. Isso não depõe contra você. Muito pelo contrário. Se você tem o seu negócio na mão, se você sabe as possibilidades de geração de renda que o seu negócio tem, então cabe a você decidir qual é o momento em que aquele negócio é economicamente viável. Isso depende não só do lado técnico, que você controla, mas depende também do cenário econômico do país e do mundo, que você não controla. Então, é possível que você passe por momentos em que a sua atividade econômica esteja numa situação muito complicada para se viabilizar. Isso acontece em vários setores produtivos no país. Então, nesses momentos, a gente precisa prever a situação e tirar o time de campo antes do prejuízo acontecer.
Verdade. É igual está acontecendo, né? Começou ano passado a pandemia, quantos negócios foram fechados e Uhum. também foram abertos, né? Assim, com de diferentes maneiras, com pouco dinheiro, pouca renda, e talvez pode se tornar viável até daqui um ano, dois, e acontecer, sei lá, uma pandemia de novo, não sei, alguma outra coisa, e fechar e abrir outros negócios. Então, igual você falou mesmo, tem coisas que são previsíveis e situações que não são previsíveis, né? Isso. Agora você precisa lembrar o seguinte, que enquanto alguns choram, outros vendem lenço, É verdade. né? Então sempre vai ter os dois lados da moeda. Então nós vamos ter que aprender a ter essa perspicácia, essa esperteza para perceber as oportunidades, tá? Sim, Então o plano de negócio serve para te indicar também oportunidades. Então tá lá, ó, indicar oportunidades e ameaças. Primeira coisa que a gente precisa saber. Depois, auxiliar a tomada de decisões. Porque a gente não pode tomar uma decisão, ou não deve, né? Paulo de Tarso, você sabe quem foi Paulo de Tarso? não. O apóstolo Paulo, o Ah, é? apóstolo mais importante de Jesus. Então eu sei. O nome dele é Paulo de Tarso, né? Ele dizia: nem tudo que eu posso me convém. Olha a profundidade da fala. Então, nem tudo que você pode fazer é bom para você. E para você perceber isso, né, é a sua tomada de decisão, você precisa de método. Você não pode achar que o teu feeling, que você é o suprassumo, é o creme de la creme, que consegue prever todas as situações e é o gênio da humanidade, que só pelo feeling você vai só tomar a decisão correta, né? O filósofo Sócrates dizia que na humanidade ele, ele acha que o insumo mais escasso que existe na humanidade como é que ele falava? É o bom senso. Falou, mas por quê? Perguntaram para ele. Ele falou, porque eu nunca encontrei alguém que dissesse, me falta bom senso. Verdade. Entendeu? Então, a gente tem que saber que a nossa capacidade de tomada de decisão é limitada. Então, um exemplo claro disso. Você já jogou xadrez? Sim. Então, você conhece o jogo, né? Aham. Então, o que difere o bom jogador do, do, do que tem menos habilidade? É a capacidade que cada um tem de prever situações, não é? Sim. Então, à medida em que você treina e aprende os movimentos e estuda o jogo em si, você amplia a sua capacidade de visão das possibilidades. E isso te dá uma vantagem em relação ao outro jogador. Agora, na vida também é assim. E a nossa capacidade de prever as possibilidades é muito limitada, porque a gente lida com um conjunto de fatores muito grandes. Você não está lidando com o eixo XY, você está lidando com o eixo multidimensional de possibilidades. E imaginar isso é difícil. Então a gente precisa usar o que? Métodos que indiquem para a gente quais são os pontos ótimos, os pontos mínimos, os pontos máximos, para nos orientar na tomada de decisões. Aí sim você pode dizer, as minhas decisões estão mais ajustadas, as minhas decisões estão menos ajustadas, e vamos entender a palavra ajustada como racional. Quem age por impulso não age racionalmente, né? O agir racional demanda você considerar todas as possibilidades, inclusive aquelas que você não sabe que existe.
Se você não considera isso, você não está agindo de forma racional, e sim está agindo por intuição, por impulso, né? E aí isso limita a capacidade de acerto dos técnicos, né? Dos profissionais, dos empreendedores nos negócios. Então, interfere na capacidade de fazer o planejamento estratégico da empresa. Então, por si só, eu acho que nesse momento você já está apaixonado em estudar plano de negócio, porque, meu Deus do céu, é tudo que eu preciso, né? Sim, pensei nisso mesmo. E eu acho que quando você acordou hoje, você não sabia disso. Não, não sabia. Então, olha só, Priscila, às vezes, 20 minutos de conversa mudam o rumo da nossa vida. Verdade. A gente, Agora eu já estou pensando várias coisas que eu nunca tinha imaginado e que eu vou ter que fazer e vou ter que planejar e elaborar. E eu pensei que não seria preciso. pois é, então, isso é exatamente esta amplidão ou amplitude de visão sobre os negócios que faz com que o profissional, engenheiro de alimentos, de nível superior, olhe para as atividades econômicas de uma forma diferente, né? Assim como outros profissionais também fazem isso, mas cada um olhando para dentro do seu quintal, né? Vamos dizer assim, cada um no seu quadrado. Mas a gente está falando de princípios universais de negócio, tá? Então, possui várias aplicações estratégicas e operacionais, tais como o quê? O plano. Alavancar e prospectar novos negócios. Então, se você quer montar um novo negócio, precisa passar por uma análise de plano de negócio. Se você vai negociar uma empresa que já existe, quem tem a possibilidade de comprar vai te perguntar coisas que você só vai responder se fizer um plano de negócio, né? Você já viu aquele programa lá do pessoal que vai tentar vender uma empresa ou um percentual da empresa para os tubarões lá? Pessoal que compra, Sim, é né? muito interessante. Shark Tank. E Shark Tank, então. Então, o cara tem que chegar lá, ou a moça, e ela vai ouvir perguntas que só dá para responder se ela tiver o plano de negócio feito, né? Outro dia eu vi um menino de 15 anos. O pessoal ficou, assim, fascinado com ele. Então, para obter capital de risco, que é o que eles vão fazer ali, né? Ou o que você vai fazer no banco. Mas quando você entra no banco para pegar dinheiro, você precisa saber qual é a capacidade que o seu negócio tem de gerar dinheiro. Porque você vai ter que decidir se a oferta do banco é atrativa ou não para o seu negócio. Ela pode ser para o meu, mas pode não ser para o seu, ou vice-versa, né? Depende do ramo da atividade. Então, Professor, oi? eu queria perguntar, por exemplo, você chegar no banco, o banco pede para você o seu plano de negócio, alguma coisa relacionada, ou só Não. manda o dinheiro mesmo? Se fosse um banco sério, comprometido em fazer os negócios darem certo, ele iria pedir o seu plano de negócio. Mas, na verdade, o banco só está interessado no Brasil em emprestar o dinheiro, porque ele quer o juro. Então, se você tiver patrimônio para dar em garantia, ele te empresta. Ele não quer saber da saúde do seu negócio, entendeu? Sim, entendi. Muitas vezes, só para você ter uma ideia, se você vai fazer um financiamento agrícola, o banco ele preenche, ele faz um projeto agrícola com um técnico do banco, mas que está mais preocupado em mostrar a viabilidade para o banco te emprestar dinheiro do que analisar o seu negócio como de fato ele deve ser analisado. Então, são duas coisas. Uma é o plano real que vai fazer a atividade funcionar. E o outro é o plano que o banco faz para poder decidir se te empresta dinheiro ou não. A preocupação dele é tentar provar que você pode pegar o dinheiro. Porque o insumo do banco é dinheiro.
Agora, no seu caso, você vai acreditar naquilo que o banco escreve no projeto dele sobre você? Tem que ter o pé atrás, né? Sim. Então, os empresários do setor, eles contratam alguém como eu, como você, que vai se formar, para estruturar um projeto que diga se o negócio vai dar certo ou não, vale a pena ou não, e qual a capacidade de rentabilidade dele. Agora, quando ele vai no banco pegar dinheiro emprestado, tem um técnico lá do banco que entende de paca, tatu, cutia, não, né? De tudo. Imagina uma pessoa lá que faz projeto de milho, de café, de indústria, de tudo. Então, ele preenche um formulário para liberar o crédito para o cliente, né? Então, muitas vezes eu já recebi telefonema de técnico de banco perguntando assim: fala para mim aí quantas ovelhas cabe por hectare? Quantos cordeiros nascem por ano? Quanto diz? Eu preciso botar no projeto, eu não sei. Entendeu? Sim. Então, meu Deus do céu. Então, ou a gente aprende a fazer para resolver o lado do nosso cliente e o nosso lado, ou se a gente for depender do projeto do outro, nós estamos lascados, né? É verdade. Então, a gente precisa comunicar com os funcionários, com a equipe do nosso negócio, que a gente chama de público interno. E a gente precisa comunicar com a sociedade em geral, com os clientes, fornecedores. Então, essa comunicação depende do grau de conhecimento que você tem sobre o seu negócio, né? Porque o público, em geral, vai perguntar para você: qual é o problema que você resolve? Se você não souber, você não consegue vender. Os bons vendedores são aqueles que não vendem o produto, eles vendem a solução que o produto entrega. Grava isso. Se você quiser vender o produto, né? Então, vou te dar um exemplo. Estou com um negócio aqui para limpar lente de óculos. Um solvente orgânico qualquer aqui. Isso que vende ótica. Se eu for vender isso aqui, falar, olha, isso aqui tem éter, tem não sei o quê. Éter não tem porque não pode. Senão o pessoal ia cheirar isso aqui, né? Tem sei lá o quê, você não vai vender. Mas aí você pega isso aqui e fala, olha, vou te vender um produto que quando você estiver numa situação emergencial, você precisa limpar a sua lente, e você não tem como, isso aqui está no seu bolso, rapidamente ela vai ficar perfeita. Então, você não vai ter situações onde você vai aparecer com a lente do óculos sujo, onde você não tem o recurso de água, sabão, pano, você resolve com isso aqui. Qual que é o argumento que você acha que vai vender? O que fala que tem solvente orgânico ou o que resolve esse tipo de problema? O que resolve o problema. O que resolve o problema. E é assim, Priscila, é desta forma que você vai encontrar o seu emprego. Você não vai encontrar o seu emprego dizendo quais são as habilidades que você tem. Você vai encontrar o seu emprego dizendo para a pessoa que vai, o teu futuro contratante, qual é o problema que você resolve. Entendi. Capite? Sim. Beleza? Então vamos lá. Agora, para comunicar com o público, se você está vendo que um plano de negócio é uma atividade extensa, né? Eu levei 4 anos para montar um. Né? Tem especialistas na área que diz que um plano de negócio que tem menos de 6 meses não serve para nada. Porque Meu você Deus. não teve tempo de desenvolvê-lo, né? Mas existem escolas de negócio no mundo todo, escolas fantásticas, e o MIT é um centro referencial de tecnologia no mundo, né? O Massachusetts Institute of Technology. Né? Foi eles que criaram quase tudo que é tecnologia que a gente conhece. Né? O pessoal lá recebe muito investimento. Já ouviu falar do MIT? Sim. Né? E ele tem uma publicação deles lá, criando um método chamado Canvas, com S no final. Canva é um site para você dar aula fantástico.
né? Para você fazer slide, mexer com design, gráfico. Conhece o Canva? Sim, conheço. Agora, Canvas é uma metodologia de falar sobre o seu negócio, né? Então, você vai numa folha A4, você vai colocar tudo que é mais importante sobre a sua atividade. Existe um método, um livro para isso. Eu vou linkar esse livro lá no Moodle para vocês. Então, quem tiver afim, vai e estuda. Quem não está, né? Então, vamos falar um pouco da visão econômica do plano de negócio. Tá bom? Já já a gente fala um pouquinho de Canvas. Tá? Pode seguir? Ok? Sim, tudo ok, pode Então, seguir. vamos pensar o seguinte. Normalmente, quando a gente pede para um profissional ainda em formação montar um projeto de uma indústria, um projeto de um restaurante, de uma loja de alimentos, ele começa o projeto quantificando quais equipamentos ele precisa, né? Ah, eu preciso de balcão, de freezer, eu preciso da instalação assim, assado, não é? Você não começa quantificando assim? Isso. Só que, na verdade, esta forma, apesar do ponto de vista didático, ela ser uma forma adequada para ensinar este futuro profissional, ele precisa aprender que um projeto não funciona assim. A lógica do pensamento econômico tem que mudar. Então, vamos olhar para cá. Se você abrir um livro de economia, ele vai dizer para você que os fatores econômicos são terra, capital e trabalho. Né? Um livro de economia clássica do Rossetti lá, Introdução à Economia. Então, terra, capital e trabalho. Capital é o próprio dinheiro. Trabalho é a mão de obra necessária para fazer as operações, fazer a empresa, o negócio funcionar. E terra seria todos os insumos, tudo aquilo que você precisa. Certo? Então, não envolve só o aspecto da área onde está o prédio. Então, é localização, instalações prediais, água, esgoto, energia, tudo, máquinas, né? Então, para você comprar os insumos para montar o negócio, você precisa de capital. E, geralmente, o capital está na mão do capitalista, que é aquele que tem o recurso, e ele contrata pessoas para fazer, então, para executar esse trabalho aí. Só um minuto. Ok? Terra, capital e trabalho, está entendido? Sim. Então, vamos lá. Então, está lá terra, capital e trabalho. No terra, eu desenhei uma fábricazinha lá, tal. Então, é muito frequente. Vamos ver qual é a problemática que eu estou levantando aqui. É muito frequente o pessoal começar a projetar, fazer um projeto, ele começa projetando o C, que é terra, né? Que é a indústria. Depois, ele começa a contratar as pessoas que ele precisa para fazer essa indústria funcionar. Não é? Ele vai depois fazer o B, no Isso. planejamento. E, finalmente, ele vai quantificar quanto de A ele precisa. Faz sentido para você? Sim, faz sentido. Então, normalmente, o pessoal faz isso. Agora, pode acontecer de que quando você vai quantificar quanto de A você precisa, você chegar à conclusão que não dá para contratar o tanto de pessoas do B e nem montar a empresa C que você já planejou. Concorda? Concordo. Aí você perdeu o teu trabalho, né? Perdeu tempo, perdeu serviço,
Sim. Então, vamos olhar para cá agora. Além de C, B e A, que é terra, trabalho e capital, vamos colocar uma outra letrinha ali, o faturamento. Faturamento é tudo que você vai receber com a venda da sua produção, seja serviço, seja produto. Então, como é que você deveria planejar o seu negócio? Primeiro, você vai tentar projetar um faturamento. Olha, eu vou montar um negócio e esse negócio vai faturar R$ 10.000 por mês. Ou você vai ter que dimensionar qual é o tamanho, quanto de produto e quanto você vai vender no mês ou no ano, para transformar isso em faturamento, ok? Ok. Depois, você vai pegar deste faturamento, você vai ter o faturamento, você vai falar, bom, se eu quero R$ 10.000 por mês e a minha é fábrica de queijo, quanto de queijo eu preciso produzir? Né? Então, vou ter que vender, sei lá, 1.000 quilos de queijo por mês. Tá? Estou arredondando. Tá, mas para eu produzir 1.000 quilos de queijo, quantos litros de leite eu preciso processar? Ah, eu preciso processar 10.000 litros de leite. Então, você vai projetar a indústria, o C, do tamanho que ela é necessária para atender aquele faturamento. Então, você, partindo do faturamento, você consegue descobrir qual é o tamanho da indústria, o tamanho dos equipamentos, o tamanho do prédio, né? Então, a partir do faturamento, você vai planejar, faturamento planejado, esperado. Você vai planejar a indústria. Uma vez planejada a indústria, ela vai ter um custo, não vai? Vai. Então você vai tirar do faturamento o custo da indústria. Então, D menos o C. Uhum. Mas, Entendi. oi? Não, estou falando que eu estou entendendo agora o que você está falando. Tá? Então, do faturamento, então eu vou ganhar, sei lá, vou ganhar R$ 100.000 e a indústria, por mês, para eu implantar essa indústria por mês, ela vai me custar R$ 50.000. Custo mensal. Então, me sobra 50 mil, né? Então, agora, esses 50 mil eu estou chamando de margem. E esta margem eu vou usar para projetar o quê? O B e o A. Certo? Certo. Então, o que é o B? É a quantidade de pessoa que eu preciso contratar para fazer a indústria funcionar. Então, eu vou planejar. E o A? O A e B deverão caber dentro da margem, né? Então, eu vou projetar as pessoas e eu vou ter que fazer vendas. Por exemplo, você não faz todas as vendas à vista, você faz vendas a prazo, você precisa de um capital de giro no negócio. Então, você vai dimensionar quanto de capital, só que isso tem que caber dentro, tudo tem que caber dentro do faturamento. Porque se você, no projeto, extrapolar o faturamento, você é natimorto enquanto negócio. Entendeu? Sim, entendi. Tá? Então, existem muitos negócios que nascem quebrados, porque eles não seguiram essa lógica e, por melhor que eles funcionem, eles não vão conseguir produzir a quantidade de dinheiro necessária para cobrir os valores que foram comprometidos com terra e trabalho. E muitas vezes até com o capital de giro. Então, vamos olhar aqui para esse desenho. Ó. Então, a gente tem, vamos pegar a coluna amarela, toda amarela, que é o faturamento, é o 100%. Tá? Agora, imagine alguém planejando a indústria igual a primeiro, cenário 1. Ele joga 55% do faturamento na indústria, joga 20% na mão de obra e joga 35% para bancar o capital de giro. Sobrou algum lucro para ele? Não. Zero. Então, o que você vai ter que fazer? Você pode, a indústria é a mesma, continua com 55.
A mão de obra, você precisa enxugar. Então, eu enxuguei 5% aqui do faturamento, então eu vou usar só 15% do faturamento em mão de obra. Então, eu tenho que planejar a planta industrial, o tipo de equipamento, tudo para dar conta de funcionar com menos gente, né? Aí depois eu falo assim, bom, agora eu vou precisar de menos capital de giro, não vou vender tanto a prazo, só 40% das vendas eu vendo a prazo, eu vou dar desconto para vender à vista. Aí você vai ter um monte de estratégia para diminuir a necessidade de capital de giro. Com isso, te sobra 10% do faturamento como lucro. Então, o lucro é algo que você planeja. O lucro não é uma consequência do acaso. Entendeu? Entendi. É difícil, né, professor? Manter-se um negócio aberto e bem, para você conseguir se manter e tudo mais. É difícil, porque você precisa fazer o quê? Investimentos em máquinas e equipamentos que diminuam a quantidade de mão de obra. Porque a mão de obra é um fator caro, muito Verdade. caro. Então, depende disso a saúde do negócio, né? E agora, por que o pessoal vendendo à vista dá desconto? Porque ele está tentando receber tudo de uma vez. Porque se eu estou vendendo a prazo e vou receber em 3 vezes, a reposição da matéria-prima, quem vai ter que bancar sou eu. Então, eu vou precisar de mais capital de giro. Entendeu? Entendi. Né? Então, tem dessas coisas. Então, a gente precisa entender esse conceito aqui. Então, uma vez que você entendeu isso, então eu estou falando, ó, no máximo 15% do faturamento é mão de obra. Esse aqui é um exemplo, tá? Cada negócio vai ter um ponto de equilíbrio. 30% no máximo como capital de giro, 55% do faturamento é o que você vai investir na indústria. Então, isso que a gente está calculando aqui, eu vou chamar aqui, eu peguei o desenho de um buraco negro, um esquema, né? E o buraco negro, ele tem uma linha a partir da qual a luz não escapa dele, não é? E tem uma linha chamada horizonte de eventos, a partir da qual a luz ainda não foi atraída pelo buraco negro. Então, tudo que está da linha do horizonte de eventos para dentro é aniquilado, é engolido pelo buraco negro. Tudo que está do horizonte de eventos para fora continua existindo. Concorda? Concordo. Então, quando você define esses parâmetros econômicos aqui, da coluna do meio, você fala, ó, no máximo 15% do faturamento é mão de obra. No máximo 55% do faturamento é indústria. Quando você está definindo, ó, tem que ser daí para menos, você está definindo o teu horizonte de contornos, teu horizonte de eventos. Quer dizer que, se eu contratar só 10% do faturamento como mão de obra, o negócio vai bem? Não. Vai. Por que ele não vai? Ele é no máximo 15. 10%. Se eu gastar só 10% com mão de obra, os 5% que eu economizei vai para onde? Para você. Vai para o lucro, Uhum. né? Sim. Agora, eu não posso contratar poucas pessoas a ponto do meu negócio não funcionar, né? Você tem um limite. Olha, para funcionar com esses equipamentos, ou com essa distribuição de equipamentos dentro da indústria, eu preciso de pessoas, de essa quantidade de pessoas. Sim, Aí, às verdade. vezes, você muda a planta, muda o projeto, agora dá para funcionar com menos gente. Isso viabiliza o negócio. Sim, Concorda? concordo. Então, se eu contratar, fiz o projeto com base nisso aqui, e contratei 20% das pessoas, eu estou do lado do buraco negro ou estou do lado de fora? Se você contratou 10% 20. Se eu no buraco. contratei.
Eu estou do lado do buraco negro, né? no buraco negro. Agora, se Então, for 10%, é no buraco branco. então, o que que você precisa saber como consultor? Primeiro, fazer uma análise econômica do negócio para saber se a pessoa, se o empreendedor, se aquele negócio está operando dentro de uma zona onde ele está fadado ao fracasso, não dá para tocar economicamente, ou se ele existe do lado de fora. Projetos que são montados fora desse horizonte de eventos, ou seja, respeitando os seus limites, você dá para organizar. Projetos que estão com seus parâmetros aqui dentro, eles são natimortos. Ou você muda tudo, ou não tem jeito. Ok? Ok. Tá? Então, é importante a gente saber disso daqui, ter essa ideia. Então, esta próxima sequência é uma sequência onde eu falo do Canvas, do Business Model Canvas, que é a forma de retratar o negócio numa folha A4, tá? Lá do MIT. Aqui tem uma logo da fase nova, não sei se você está conseguindo ver. Depois você anota aí no seu caderno, Faz Inova, é um site de uma empreendedora e ela tem um cursinho de Canvas lá muito legal. Tá Tá. bom? Gratuito. Gratuito, top. Tá? Então, é uma linguagem que foi criada para descrever, visualizar, avaliar e alterar os modelos de negócio. Então, como é que ele é? Ele é isso aqui, ó. Então, isso aqui pensa numa folha A4. Essa folha é dividida no meio, né? Aqui, ó, pontilhado no meio. E bem no meio ela tem uma caixinha escrito proposta de valor. Então, aqui, você vai pegar um post-it desse aqui, ó, ou vai escrever na folha qual é o problema que você resolve. Você está montando um negócio, ok. Qual é o problema que você resolve? Tem que estar claro isso. Não é o que você vai vender. Qual é o problema que você resolve? As pessoas compram um carro para quê? Para melhorar a vida, melhorar o meio de transporte. Para se deslocar, para ir de um lugar a outro, né? Sim, No tempo com conforto e na velocidade que você precisa, isso. né? Então, é o problema que você resolve. Agora, desse lado central para a direita, tem três caixinhas, tá vendo? Que o coração, um caminhãozinho e um hominho. Essas três caixinhas dizem respeito a características do seu negócio com o seu cliente. Então, aqui primeiro, ó, segmento dos clientes. Para quem existe o seu negócio? Então, você está montando um negócio para atender qual é o cliente, né? Na linguagem da internet, dos negócios do e-commerce, né? De produtos digitais, você falaria qual é o avatar, qual o perfil, qual o cliente do seu negócio. Você tem que definir isso aqui. Depois, você vai definir de que forma você se relacionará com esse cliente. É só por WhatsApp? Você tem uma loja física? Por e-mail? Como é que ele entra em contato com você? Como é que se dá a interação? E depois, os seus canais de comunicação e vendas. Então, por exemplo, a minha venda é só por delivery. Pede e eu entrego. Ah, não, eu tenho venda balcão também. Não, eu tenho vendedores que vão de loja em loja. Então, você vai definir os seus canais de distribuição de vendas. A forma como o cliente se relaciona com você e quem é o seu cliente. Então, você tem que saber isso aqui, definir isso. Aqui é o problema que o teu produto ou serviço resolve. Professor, e nessa parte, para quem existe um negócio? Hum. Vamos supor, um restaurante. Como é que eu colocaria esse público? Você acha que quem come no Portal do Sul é o mesmo público que come no restaurante comunitário? Não. Então, para quem existe o Uhum. negócio? Ah, entendi. Entendeu?
sim. Você está É porque eu montando. achei que fosse apenas características, entendeu? Por exemplo, uma loja de roupas femininas, é o público feminino. Sim, Aí uma mas o público roupa de loja feminino, masculina. você tem mulheres de sobrepeso, você tem Uhum, jovens, você tem mulheres de meia idade, você tem moda praia, você tem uma infinidade de situações. Você está montando um negócio para quem? Ah, eu estou montando uma loja para vender roupa de praia para atletas, entendi. entendeu? Sim. Você está segmentando, né? Uhum, Você não está entrando numa loja, quando você entra na Riachuelo, ela está vendendo roupa, ela vende roupa para um grande público, não é? sim. Mas ela tem um foco, ela tem um foco. Porque se ela não tivesse um foco, você não teria outras lojas com focos diferentes. Então você tem que definir aí o nicho do seu negócio, tá? Isso tem que estar claro. Uhum, Depois, do lado esquerdo da proposta de valor, você tem outras três caixinhas. Aonde? Essa primeira aqui, quais são as atividades que você precisa fazer, que são atividades-chave, para que você consiga ter o produto e vendê-lo, e entregá-lo, né? Agora, então, imagine que você é uma costureira. Então, eu preciso ter uma sala, energia, né? Você precisa ter o curso de saber fazer as peças, o design, né? Agora, recurso-chave são as ferramentas que você precisa para executar aquilo. No caso da aula, por exemplo, eu preciso de Wi-Fi, de computador, de webcam, de microfone, né, de luz, de, de conteúdo, de aula produzida, de slides, né? Então, são os recursos. Bom, eu tenho os recursos. Agora, o que que eu preciso fazer? Eu preciso montar as aulas. Então, eu tenho que fazer slides, tenho que ler o material, tenho que editar o conteúdo do curso em Moodle, tem que configurar o ambiente virtual de aprendizagem, então são as atividades que eu tenho que fazer usando os recursos que eu disponho, né? E aí tem parcerias-chave. Então, será que eu posso contar com alguma empresa ou alguma pessoa que me disponibilize alguns dos recursos ou das atividades que eu necessito, né? Não preciso comprar. Então, por exemplo, eu tenho um parceiro aqui para dar aula para você hoje. Chama Google. Ele disponibiliza para mim um Google Meet. Então, eu uso uma ferramenta de um parceiro chamado Google, né, que me disponibiliza um recurso onde eu consigo construir, gravar o quê? Uma aula síncrona para você. sim, entendi. Entendeu? Sim, Então, a gente tem que olhar para essas possibilidades, porque se eu não tivesse isso, como é que eu iria mediar esse conteúdo? Né? Então, eu teria que construir essa plataforma, eu teria que comprar um software, quer dizer, a gente teria que ver como é que isso seria feito, né? Agora, todas essas estruturas de recursos, essas atividades que eu preciso fazer e a parceria, isso gera uma estrutura de custos. Então, existem custos, os componentes de custo do meu negócio. Agora, se eu entrego valor, como é que o meu cliente percebe esse valor? Ele percebe muito, percebe pouco? E quanto vale o que nós fazemos? Né? Quanto vale o show? Então, eu tenho que dizer como é que o meu cliente percebe valor e quanto ele está disposto a pagar por aquilo, e quais são meus componentes de custo. Então, veja bem, numa folhinha, eu sei para quem é o negócio, como é que ele se relaciona comigo, quem é o cliente do meu negócio, como ele se relaciona comigo e quais são os canais de distribuição e entrega do produto.
Eu sei qual é o problema que o meu produto resolve. Sei quais são os recursos que eu preciso para produzir aquele produto. E sei quais são as atividades necessárias para a fabricação. Reconheço as parcerias estratégicas que eu tenho, quais são meus componentes de custo. E ainda sei quanto vale o meu serviço, o produto que eu estou entregando e qual é o nível de percepção de valor que o meu cliente tem dele. Se você tiver essas informações, conseguir produzir essas informações, você está com o teu canvas legal. Você não precisa nem fazer aquele plano de negócio todo, neste momento. Só com isso é possível já discutir, mostrar para um, para outro, discutir com eventuais sócios, parceiros, buscar parcerias estratégicas. Então, você quer falar sobre o que é o seu negócio, sua ideia? Faz um canvas. Eu já fiz vários canvas sobre disciplinas. Em vez de fazer a ementa, eu fazia um canvas. Então, o que essa disciplina entrega de valor? Qual é o público referencial? Quais são os canais? Se aplica a tudo. Né? Verdade. Então, isso aqui é uma metodologia muito interessante. Então, vamos seguir aqui. Então, análise de custos econômicos. Olha, hoje, nessa aula de hoje, a gente vai passar por um grande conjunto de conteúdos. Eu quero chegar naqueles parâmetros de análise de investimento. Tá? Para eu poder chegar lá e esses parâmetros, essa análise, fazer sentido para você, eu preciso trilhar esse caminho. Vixe, falta 15 para as 10. Será que você aguenta até as 10? Sim. É o teu limite? É o meu limite. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou avançar para cá, ó. Depois eu gravo essa aula aqui. Eu vou avançar para cá. Tá? Poder econômico do projeto. Ok. Ok? Então, é o seguinte, ó. Quando a gente fala de parâmetros que são indicadores de viabilidade de projetos, existem algumas formas de se analisar. As mais comuns são valor presente líquido, que é esse aqui, está em inglês, Net Present Value, né? Tá? Tem a taxa interna de retorno, e aí eu vou mudar de slides aqui. Espera aí. Deixa eu mudar de slides. Então, tá aqui, ó. Alguns critérios alternativos de investimento. Então, nas situações práticas, você montou um negócio, fez o teu canvas, tem o seu plano de negócio, e você precisa avaliar qual é o poder que o seu negócio tem de competir no mercado. Então, você tem o valor presente líquido, você tem o período de payback, que é o período que a atividade leva para retornar o capital investido, é o pagamento de volta, né? E a taxa interna de retorno. Nós temos que entender isso aqui. Então, aqui, ele vai passar, eu vou falar de taxa de juros, eu vou pular a taxa de juros e vou vir direto para cá. Taxa de juros, você lembra como é que calcula? Quando você fala assim, olha, eu peguei emprestado R$ 1.000 em janeiro para pagar em dezembro. E aí eu vou, só que esse juro é mensal, vou pagar 1% ao mês. Quanto que eu vou dever em dezembro? Você lembra disso? Não, professor. Tá? Então, eu vou fazer depois uma videoaula curta, mostrando como é que se faz isso. Então, você pegaria a taxa de juros, que é 1,01. O 1 é o principal que você tem, né? Que você pegou. 0,01 é a taxa de juros. Se eu elevar isso a 12, eu vou pagar 12,68% ao ano. Então, vezes 1.000.
Então, você vai dever 1.126,82 em dezembro. Então, você tem que pagar os 1.000 que você pegou, mais 122 lá e 68, tá? Que seria os juros. Mas vamos entender, se você consegue perceber que o dinheiro, ele tem um valor, e conforme o tempo avança, para usar esse dinheiro, todo mundo, todo mercado te cobra uma taxa de juros. Você não empresta dinheiro e recebe o dinheiro do tamanho que você emprestou. Você É faz verdade. isso? Você só faz isso para filho, né? É, Né? Quando você pega dinheiro no banco, quando você vai pagar, você tem que pagar mais. tem. Por quê? Nunca parei para pensar nesse porquê. Mas, não sei, acredito que para o banco, sei lá, garantir esse dinheiro que tá faltando, vai ficar faltando para ele que você pegou. Não, é porque o produto do banco é o Uhum. dinheiro. Então, Ah, ele tem que produzir dinheiro com dinheiro. uhum. Quando ele empresta o dinheiro para você, engenheiro de alimentos, e você transforma o dinheiro numa indústria de laticínios, você não vai produzir mais dinheiro do que você imobilizou? Sim, Então, o dinheiro vira insumo, vira indústria, vira trabalho, que depois vira mais dinheiro, não é? é verdade. Então, você tem a capacidade de transformar dinheiro na indústria e indústria em mais dinheiro. O banco, ele não compra pasteurizador, tanque de inox, ele não faz queijo, ele produz dinheiro com dinheiro. Então, se ele te emprestou o dinheiro, se ele te deu o dinheiro, é para você usar o dinheiro para fazer mais. Concorda? Sim, concordo. Agora, Entendi. se ele não tivesse emprestado para você, ele ia emprestar para outra pessoa. Então, se você foi o escolhido, se você pegou o dinheiro, ele vai te cobrar uns juros. Ele vai te cobrar um a mais. Olha, eu te empresto, mas quando você me devolver, você vai devolver o que eu te emprestei mais um pouquinho. Certo? Certo. Então, isso é os juros. E no Brasil, a gente usa a questão de juros composto. Então, veja bem, cada atividade econômica, ela deve ser capaz de gerar um dinheiro a mais a partir daquele montante investido. Porque se ela gerar menos, significa que ela está negativa, está no anti-econômico, né? Ok? Ok. Então, vamos pensar na seguinte situação. Imagine que isso aqui é um diagrama chamado de fluxo de caixa. Essa aqui é a linha do tempo. Essa linha é horizontal. A setinha para baixo são os investimentos. Por isso que apareceu negativo. E a setinha para cima são as receitas futuras que eu vou obter com este investimento. Ok? Ok. Então, nesse caso, este diagrama está representando um investimento de R$ 200 no T0 e as receitas futuras com R$ 30 a cada período, né? A cada período, R$ 30. E lá no final de tudo, uma receita grande de 115. Ok? Aí você fala, Ok. bom, mas ele só tirou isso aqui da onde? Isso aqui era o fluxo de caixa do projeto de ovinos. R$ 200 era o valor de uma ovelha, lá em 2007. Aí, depois de 6 meses, ela paria, dava um cordeiro. Depois de 6 meses, ela paria de novo, dava outro cordeiro. E o cordeiro vendido no mercado dava um lucro de R$ 30. Então, eu já paguei todos os custos, as despesas, saiu tudo. Eu deixei só lá, investimento em ovelha e receitas líquidas em cordeiro, ok?
Ok. Então, essa ovelha pariu aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Aí ela estava velhinha, eu vendi ela para o frigorífico. Ela custava R$ 200 quando era nova, e agora ela virou hambúrguer e custou R$ 115. Ok? Ok. Então, eu quero saber, neste fluxo de caixa aqui, qual é a capacidade que esta atividade tem de gerar lucro ou gerar juros. Quanto que ele paga? O que isso representa? Se eu pegasse todos esses valores, 30 mais 30 mais 30 mais 30, cada um no seu tempo, e trouxesse tudo para o valor presente, tudo para o T0, e desse R$ 200, quanto que o negócio produziu? Nada. Nada. Não produziu nada. Se eu botei 200 e o que eu fui produzindo no tempo, se eu atualizar esses valores para o tempo presente, e esses valores produziram 200, então ele produziu zero de juro, não é? Sim. Então ele troca 6 por meia dúzia. Produziu nada. Então, nessa situação, qual é a capacidade que o meu negócio tem de pagar juro para o banco? Nenhuma. Nenhuma. Então, se eu tenho uma atividade que tem uma taxa interna de retorno zero, eu não posso competir com ninguém. Por quê? Porque o meu negócio não produz nada além. Eu fico trocando 6 por meia dúzia. Verdade. Se essa taxa de juros fosse negativa, significa que eu estou perdendo dinheiro. Certo? E se essa taxa de juros for positiva, aí eu vou ver se existem oportunidades no mercado financeiro para eu pegar dinheiro a uma taxa mais baixa, que aí eu pago um pouquinho para o banco e ainda me sobra. Concorda? Sim. Então, ó, a caderneta de poupança, o banco usa o seu dinheiro que está na poupança para emprestar para os empresários. Recebe um juro alto do empresário e te paga um juro baixinho. 0,5% ao mês, 0,6% ao mês, não é? Agora, vai você usar o cartão de crédito. O banco te empresta o dinheiro, te cobra lá 7,5% ao mês. 8% ao mês. Chegou a 12% ao mês. Né? Isso é muito. O que é Vira uma bola 12%? de neve, né, no final. 12% ao mês, você quer ver quanto que dá ao ano? 1,12,5 vezes elevado a 12. Vai te dar 410%. É muito dinheiro. Na verdade, é 310% de juro mais o principal. É muito dinheiro. Você pegou 1.000, você vai dever 4.010. Os 1.000 que você pegou, mais 3.010. Né? Tá? Então, sabendo que a linha de crédito cobra um juro de 8,75, qual a taxa equivalente? Bom, isso aqui é para exercício, tá? Não vou ficar falando de juros. Então, existe um botãozinho nas calculadoras financeiras, o botão IRR, naquela HP12C, na 17B12 da HP, que é Internal Rate Return, que a tradução é taxa interna de retorno, que é esse juro que a gente estava falando lá. Então, olha só, a ovelha custou 200, produziu 30, 30, 6, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos depois. Então, eu tenho que trazer o 115, voltar o juro para o T0, 4 anos. Aqui eu volto 30, 3 anos e 6 meses. Aqui eu volto 30, 3 anos. Aqui eu volto 30, 2 anos e 6 meses. Está entendendo? Sim. E aí eu estou tentando, eu estou imaginando qual seria a taxa de juros que faria com que os valores futuros fossem iguais ao investimento. Qual é a taxa de juros que faz com que os valores futuros atualizados para o presente fossem iguais ao valor investido?
Esta taxa de juros é chamada de taxa interna de retorno, que neste caso aqui deu 9,96%. Então, significa que esta atividade produtiva aqui, neste período, ela foi capaz de produzir um juros de 9,96%. Quer dizer que se eu fosse no banco e pegasse dinheiro emprestado a 5%, eu pagaria para o banco 5% e me sobraria os 4,96%. Entendeu? Sim, entendi. Então, eu consigo decidir. Então, se a minha taxa interna de retorno é 9,96, eu já sei quais são as linhas de crédito que o banco me oferece para saber, essa aqui serve para mim, essa não. Essa serve para mim, essa não. Como é que eu sei isso? Eu preciso saber qual é a capacidade interna que o meu negócio tem de gerar juros, de gerar essa receita. Ok? Agora, Ok. vamos olhar aqui, ó. As ovelhas, elas de vez em quando elas parem gêmeos. Você sabia disso? Tem raça que pare mais gêmeos. Não, Oi? não sabia não dessa. Então, tem raça que pare muito parto gemelar. Tem raça que pare menos. Então, ó, se essa ovelha chegou lá no terceiro, no quarto parto, ela pariu 2 cordeiros, depois ela continuou parindo simples, o que acontece com a taxa interna de retorno? Subiu para 12,29. Vai aumentar. Vai aumentar, porque eu tive uma receita a mais, né? Olha que interessante. Então, se essa ovelha nunca pariu, sempre pariu simples, ou se pariu gêmeo, isso dá diferença na taxa interna de retorno, pequeno ou grande, Grande. né? Porque o meu negócio fica muito mais atrativo aqui. Agora, se eu fui, ela pariu gêmeo, quando a ovelha tem uma gestação de gêmeos, ela fica com a barriga muito grande, aí ela come pouco, pare magrinha, vai ficando fraquinha. Aí vamos imaginar que eu fui lá tirando cria dela, chegou aqui, ela morreu. Eu não vendi ela para o frigorífico no final da vida útil. O que acontece com a minha taxa de retorno? Cai. Cai. Então, o modelo econômico diz para mim o seguinte: Guilherme, você precisa fazer as ovelhas parirem, mas você tem que vender ela para o frigorífico antes dela morrer, antes dela ficar velha. Porque se ela morrer na tua fazenda, a sua taxa interna de retorno cai muito. Então, o que eu falei? Olha, então vamos fazer a ovelha parir 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou abrir mão desse último parto e vou vender a ovelha, porque eu estou mais garantido. Verdade. Então, o que você vai fazer dentro do seu negócio, ele é imposto por uma análise econômica. Você concorda? Concordo. E aí, você entendeu o que é a taxa interna de retorno. Agora eu vou te mostrar como é que se calcula isso. A fórmula que calcula isso, ela é grandinha. Deixa eu mostrar ela para você aqui. Aqui, ó. Ih, ele voltou tudo aqui. Vamos lá. Rapidinho, estou acabando, tá? Então, olha essa fórmula. O valor presente aqui do exemplo, 1.100 é o exemplo do livro. E os valores futuros, 300, 500 e 400. Então, a fórmula é, o 1.100 é igual a primeira receita dividido por 1 mais a taxa, elevado a 1, que é o primeiro período. Mais a segunda receita dividido por 1 mais a taxa, que você não sabe qual é, elevado a 2, que é o segundo período. E assim por diante. Resolver isso na mão é praticamente impossível. É muito complicado, tá? Então, a gente vai usar computadores para resolver isso aqui.
Então, aqui eu estou mostrando como é que era a saúde do negócio das ovelhas lá em 2007. Dava 21% ao mês. 9,96 no período. Tá? Aí depois, parindo gêmeo, sobe para 27. Aí se a ovelha morre, cai para 9,95. E quando eu saí da atividade, olha como é que estava a taxa interna de retorno. O lucro tinha caído muito, eu estava tendo prejuízo. Quer dizer, não compensava continuar produzindo. Vendi o rebanho, entendeu? Sim. Então, essa é uma decisão madura, é uma decisão do empresário. Não é porque o bicho é improdutivo, não era. A qualidade biológica da produção, a eficiência era a mesma. O que mudou foi a realidade econômica, macroeconômica do país. Tá? Então, Entendi. então, vou mostrar como é que a gente calcula isso aqui no Excel. Se você não tem a calculadora científica, então, deixa eu aumentar aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, este modelinho. Deixa eu pegar esse primeiro aqui, ó. Pegar o primeiro aqui. Deixa eu ver se é esse. Ousado que quando eu coloquei assim, esse foi lá no outro, espera aí. Eu fui para o slide errado. Então, tá aqui, ó. Vou pegar esse primeiro aqui, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 valores de R$ 30 de receita, não é? Isso. Só que num mês aqui, a receita é 60, que é 30 mais 30, né? E um investimento de 200. Então, você vai fazer no Excel assim, ó. Você vai colocar aqui o investimento menos 200. Aí eu tive 1, 2, 3, 4. Aquele 30 com 30 está onde? Está no 1, 2, 3, está no quarto. Então, o quarto, 1, 2, 3, quarto, aqui é 60. 5, 6, deixa eu ver quantos são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e eu 115. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 115. Ok? Ok. Aí você vai colocar assim, TIR. Pode escrever aqui. Então, você vem aqui na função do Excel, e aí você vai escrever aqui, TIR. Tá vendo lá? Taxa interna de retorno? Sim. Aí ele pergunta aqui, cadê os valores? Você fala, estão aqui, ó. R$ 12,29. Ah, mas e se aqui fosse 30? Não pariu gêmeo. 9,97. Ah, mas e se esse cordeiro aqui morreu, eu não vendi ele? 8,69. Então, o que é importante você aprender, Priscila? É importante você aprender a fazer o teu diagrama de fluxo de caixa, o investimento e as receitas futuras. Sim. Tá? É por isso que é importante você vender, por exemplo, um freezer, uma geladeira, um carro, antes dele acabar na sua mão. Você usar o período e vender, porque ele vai ter valor residual. E isso melhora a contabilidade, a capacidade que esse equipamento tem de gerar receita no seu negócio. É verdade. Entendeu? Entendi. Então, para que a gente faz um plano de negócio, um Canvas, estrutura tudo, faz análise econômica? Para, no final de tudo, a gente conseguir fazer um fluxo de caixa de investimentos e receitas futuras, para a gente poder calcular o quê? A taxa interna de retorno.
ok? Ah, e se a ovelha chegou aqui e morreu? Podia ser o freezer, né? Quebrou. 4,76. Beleza? Beleza. Então, entendeu a função do Excel aqui? A Entendi. função é a TIR, tá? Se o seu Excel tiver em inglês, vai ser IRR, Internal Rate Return, Ok. tá bom? Então, vou encerrar a aula aqui. Muito obrigado pela sua audiência, Obrigada, senhor, pelo conteúdo. Foi ótimo. tá bom? Então, um grande abraço. Até a próxima. Até. Obrigada.